Vamos, irmãos. O quarto mandamento, que é o mandamento que vai dar-nos a perspectiva de Deus com relação ao equilíbrio. Às vezes nós estudamos essa questão do sábado, pensando apenas em discutirmos teologia com a igreja adventista, ou com os adventistas do sétimo dia. Então a gente parece que se arma e para discutir com eles que não é mais o sábado, que é o domingo, e etc, etc, etc. Essa eterna briga, né, teológica, essa discussão teológica com relação ao dia de se cultuar a Deus. Mas como eu disse quarta-feira passada, o sábado é muito maior do que isso. O sábado, para o judeu e para Jesus Cristo, é muito maior do que uma briga entre dois pensamentos teológicos. Invade um princípio estabelecido por Deus, que é muito, mas muito atual para a minha e a sua geração. Porque o princípio do sábado é o princípio do descanso. Então, nós estamos numa época em que o trabalho, ele é o nosso alvo primeiro. O descanso não. E eu já disse que isto é uma tendência até para os pastores. Eu encontro aí nos bastidores pastores batendo no peito porque nunca tirou férias. Pastor batendo no peito dizendo que trabalha de segunda a segunda. Para mim não está contando vantagem nenhuma. Ele está quebrando o princípio de Deus, que é o princípio do descanso, né? Um princípio em que ele precisa parar. Então o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos capitalizando a maldição e evitando a bênção. Porque se nós pensarmos como estamos pensando desde quarta-feira, no lado histórico do sábado, Deus trabalhou durante 6 dias, descansou o sétimo e o santificou. Então esse 7º dia é um dia especial. Deus diz assim, há um limite para trabalhar, mas também há um tempo de descanso, e esse tempo de descanso é o tempo também de adorar. Santificado seja esse dia. Esse dia não é um dia para eu assistir um jogo, até pode isso acontecer. Mas esse dia no coração de Deus é um dia paralelo ao descanso, é um dia de adorar. Ele é santificado, um dia de santificação. E essa palavra, lá no hebraico, é um tempo de adoração. Agora, quando nós trabalhamos de domingo a domingo e não temos esse tempo para Deus, nós estamos capitalizando a maldição. Porque de qualquer maneira, eu considero o trabalho como uma bênção. Mas na realidade o trabalho, ele é parte da maldição. Trabalho veio
Lá, no princípio, o trabalho chega num momento em que Deus traz um pacote de penalidade sobre o pecado que tinha acabado de entrar na raça humana. Então, trabalhar, o comer com o suor do teu rosto, é trabalhar. E não há trabalho fácil, irmãos. Eu considero uma bênção. Mas não há trabalho fácil. Você não pensa que o de pastor é mais fácil do que o seu Natan. Porque somos dificuldades diferentes. Mas é penoso. É penoso. Às vezes você tem vontade de desistir. Às vezes você tem vontade de correr. Às vezes você tem vontade de mudar. Mas não adianta. Você vai mudar e o outro aparecerá as dificuldades da outra função que você vai ocupar. Então, quando nós trabalhamos sem obedecer esse princípio estabelecido por Deus, é como se eu estivesse capitalizando a maldição e evitando a bênção. Então, para mim, esse texto, ele traz alguns princípios que eu quero começar a entrar nos seus detalhes agora. E para isso nós vamos ler de novo, não é? Vamos ler de novo, do verso 8, do capítulo 20 de Êxodo, até o verso 11. Então aí esses 4 versículos. Nós já falamos a parte histórica do sábado, que é esse lembra-te do dia de sábado, né? Vamos ler alternadamente, irmãos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha que coisa fantástica. Aqui vai dando para mim noção do valor que Deus dá a esse dia de descanso. Quer dizer, ele numera a questão dos 6 dias de trabalho, mas ele começa a colocar no meu coração que dentro do meu domínio, eu sou responsável por isso acontecer. Então, se está dentro do meu cercado, eu tenho que deixar os animais, o estrangeiro que está lá dentro trabalhando para mim, que é um contexto em que o Salmo está, que o texto está sendo estabelecido. Então eu preciso de cuidar disso. Por quê? Porque a base está no que Deus fez. É que Deus teve um tempo de trabalho e que isto veio carregado no pacote da desobediência do homem, mas Deus aliviou essa pena, essa maldição, dando-nos descanso. Ele pôs um limite. Olha, você vai ter um tempo de trabalho e 6 dias são suficientes. É isso que Deus está dizendo. Então você para no 6º dia e descansa-se no 7º. Então isso é uma lição para mim e para você. Então a primeira coisa que nós aprendemos com isso é a graciosa providência de Deus para que pudéssemos descansar e nos recuperar daquilo que nós fazemos durante a semana. Então nós temos que, graciosamente, Deus tem
nos dado isso e nós temos que receber isso com um coração muito grato de podermos parar. E nós falamos quarta-feira passada, que gostoso é você saber que tem um dia na semana que você não vai trabalhar. Eu gosto de assistir esse jornal da manhã, normalmente o horário que eu estou estudando, e aí eu dou uma paradinha para assistir aquele jornal Bom Dia Brasil, é esse, né? Na sexta-feira, o Chico Pinheiro, ele fala que é sexta-feira com a alma lavada, como ele disse, amanhã será sábado e eu não preciso estar aqui. Presta atenção na sexta-feira, quando ele despedir do jornal da sexta-feira. Já ouviram isso, não já? Ele fala parece que ele é um apresentador e tanto, né? Então ele carrega com toda a sua capacidade oratória e diz que é sexta-feira. É isso que a gente precisa fazer. É disso que Deus está dizendo, irmãos. Então esse texto é um princípio para mim e para você. Pare com esse negócio de se matar. Deus quer um tempo para Ele e você precisa de um tempo para você, para não bater biela, para não escapar às marchas, para dar as prioridades certas que Deus quer para as nossas. Precisa trabalhar. A Bíblia é cheia de dizer que o preguiçoso vai morrer pobre, vai ficar com fome, não vai ter o que vestir. Deus não abençoa preguiçoso. Deus abençoa a pessoa que trabalha. Agora, em contraposição também, aquele que trabalha demais, não terá a bênção do Senhor, irmãos. Porque você está se matando por algo que vai ficar aqui. E eu não te dou 3 gerações para eles acabar com o que você vai deixar. Se eles for muito cabeça, eles vão ainda aguentar com 3 gerações. Primeira coisa que eles vão fazer, eles vão comprar o carro que você não comprou com o dinheiro da casa que você deixou. Aquela poupança, primeira coisa que vai acontecer, você vem 50 anos fazendo aquela poupança. Eles vão dividir entre eles. E aí eles vão fazer aquela viagem que você não fez. Aí se for, estou falando de gente crente, assim, que não vai ter problema de briga. Porque se tiver gente sem os frutos do Espírito Santo no meio dos seus herdeiros, vai dar serviço para advogado. Né, irmão Melo? O senhor já tem presenciado essas partilhas de herança, né, que é um dos nossos que está aqui, tem outros que sabem que esse negócio pega fogo. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Vamos pegar esse princípio de Deus e colocá-lo em prática. Hoje, eu preciso descansar. Ponto final. Ponto final. Segunda realidade. Deus estabeleceu o sábado também como um momento de reflexão espiritual e de adoração. O homem precisa de um tempo para adorar a Deus. O homem precisa de um tempo para pensar no Criador, irmãos. Esse é o vínculo do quarto mandamento. Qual que é a base do quarto mandamento? Deus trabalhou e descansou. Então você lembra-te do dia de sábado para o abençoar e o santificar. Ou seja, vai ser um dia para mim,
para minha família, um dia de descanso, mas um dia também para eu lembrar do Criador. Para eu lembrar do Criador. Quantas vezes, irmãos, a gente não chega no domingo e não conseguimos vir à igreja? Aí nós perdemos, irmãos, essa comunhão gostosa uns com os outros. Porque aqui nós nos reunimos, não é para desfile de roupa, não é para ficarmos, é para cultuarmos a Deus. Cultuarmos a Deus. E a chave para esse relacionamento com o Criador é o sábado. É o dia de adoração. Eu estou pensando no Antigo Testamento. Depois a gente pode até pensar lá no final, ligando isso com o Novo Testamento. Estou pensando testamentário, não. Isso. Veterotestamentariamente. Né? Vocês ficam me confundindo aí. Não? Eu tenho que pensar assim, porque é aqui que está colocado, é aqui que o princípio está, para depois eu trazer esse princípio como a igreja primitiva o fez, trazer para meu tempo, mas o princípio, o dia, não é o dia que está em discussão. O princípio é que está em discussão. Depois até a gente pode falar nesse dia. Mas o princípio que está estabelecido. É um dia de descanso, é um dia em que eu vou separar, é o dia do Senhor para que eu desenvolva o meu relacionamento com o Criador do universo. Com aquele que me fez. Com aquele que me pensou, com aquele que me sustenta, com aquele que me dá a capacidade de trabalhar, com aquele que me dá a oportunidade de trabalhar. Então eu preciso relacionar-me com Ele. É Ele que é meu tudo, irmãos. Não é a minha empresa que é o meu tudo. Não pensa você que a sua empresa amanhã, se decidir mandar você embora, se ela vai pensar duas vezes. Por que advogado gosta de trabalhar nas leis trabalhistas? Porque ganham, todas. O que o trabalhador reclama? O que mais, irmão Melo, o trabalhador reclama diante da justiça com relação ao seu patrão? Trabalhadas. Trabalhadas. São as horas que você passou do limite, que você ficou lá, às custas do teu filho crescendo e você não vendo isso, às custas da sua esposa lá, sozinha, e você não desfrutou disso. Agora a empresa lhe manda embora. 30 anos depois, e você é obrigado a levá-lo na justiça. Por causa de quê? Dos seus exageros. Por causa dos seus exageros. Essa semana, uma irmã me contou que o marido dela trabalhava numa dessas usinas que a Raizen comprou. E faltavam 6 meses para ele aposentar. A empresa o mandou embora. Ele como presbítero, crente, chegou para o RH e disse o seguinte: gente, não faça isso comigo. Porque está faltando 6 meses para eu aposentar. Ele disse: não, mas você está na lista. Vai procurar os seus direitos.
E era aquele homem, segundo a esposa dele, porque ele não estava próximo, perto, de Caxias. No início, a esposa vinha, não sei se é de São Paulo ou Campinas, para Matão, de 15 em 15 dias, com a meninada, para vê-lo, tal. Ela que vinha. Aí ele foi obrigado a levar na justiça. Aí ele estudou os meninos, terminou de estudar os meninos, fez uma festa bonita para os 2 filhos, comprou casa com todo o dinheiro. Então, irmãos, o princípio é que Deus estabeleceu, trabalha o limite. Pare um tempo, esse é o espaço de cultuarmos ao Criador, o que criou você, que criou o universo, que sabe como que esse negócio funciona. A própria natureza que Deus criou, ela é sabática. Se você prestar atenção, você que é engenheiro, você sabe disso. O que Deus criou, Ele já colocou isso na natureza. Agora o homem, o ser pensante, crente, que conhece a palavra de Deus, perde isso de perspectiva. Só assim, irmãos, nós vamos conseguir cumprir os 3 primeiros. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, adorá-lo unicamente e nos relacionarmos com Ele, santificando o seu nome na nossa vida. Como é que nós vamos fazer isso? Quando nós temos um tempo para adorar. E aí a gente vai pela empresa, vai por aquilo outro, vai pelos projetos que são megas projetos, e alguém me diz, foi irmão, nós estávamos discutindo isso sexta-feira. E o irmão Marco, ainda bem que eu lembrei na hora, o irmão Marco disse assim, pastor, por que é que a gente descobre isso tarde? Porque é só tarde, porque é uma palavra que o Weber deu, o irmão Marcos, eu falei para ele, fala meu irmão, aí ele não falou. Mas é isso. Se nós, irmãos, estamos pensando assim, mas se eu não trabalhar, eles vão passar por cima. Quem disse isso? É a minha leitura. De Deus diz assim, vá, confie, pare. Nós estudamos quarta-feira passada o processo de aprendizado que Deus nos dá de comermos o maná, colhermos, sermos previdentes dentro daquilo que Deus colocou, mas guardarmos o sábado. Pensarmos nesse tempo como um tempo para Deus. E Deus reservou isso, irmãos. Por que é importante pensarmos nisso? Porque esse dia explica o porquê e o quando nós precisamos de dar um tempo especial de aproximação do Deus que nós servimos. Quantos, se não fazia. Quantos de nós? Tempo o Senhor. Eu vou reunir com as pessoas que cantam, que amam o Senhor, então eu vou fazer isso. Eu vou adorar o Senhor. O sábado, o 7º dia da semana, foi separado por Deus como um tempo para rejuvenescermos a nossa espiritualidade. Um tempo de abastecermos de Deus. Um tempo de caminharmos com o Senhor e nos fortalecermos a cada dia na presença do Senhor. Não tem como, irmãos. Qualquer coisa que nós quisermos construir com raízes tem que levar tempo. E se nós quisermos construir um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos de um tempo específico com Deus para construirmos isso. E o pior é que nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos do que Deus criou para que nós pudéssemos chegar até onde Ele quer que nós cheguemos, que é a sua igreja.
o seu corpo. Nós precisamos estar juntos para crescermos, para adorarmos o Senhor, para trabalharmos as realidades do Senhor nas nossas vidas. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? É que às vezes nós esquecemos do tempo em que nós estamos vivendo. Eu tenho a impressão que nós, não sei se a gente cria isso na mente. E, por exemplo, se você conversar com o presbítero Marco Aurélio, Barbosa, você vai ter uma leitura que ele tem da nossa cidade. Aí você vai saber que há violência tanto quanto, que há droga tanto quanto, que há roubo tanto quanto, que há isso tanto quanto. Aí você vai conversar com outro, você vai ter a leitura deles. Às vezes eu penso que nós, crentes, a gente vive aqui e a gente não tem a leitura do local onde nós estamos. Primeiro, às vezes eu acho que a maioria dos que servem o Senhor acho que estão de férias aqui. Férias plena, espiritualmente falando. Nós somos, irmãos, alvos fáceis do inferno. Porque nós perdemos a perspectiva de onde nós estamos inseridos e contra quem nós estamos batalhando. Nós perdemos, irmãos, a perspectiva de que o mundo jaz no maligno. Perdemos essa perspectiva. Então nós nos preparamos muito bem para o vestibular, nós preparamos os nossos filhos pensando que eles vão se dar bem amanhã, mas nós negligenciamos a nossa espiritualidade. É aonde nós perdemos a batalha, com diploma, com pós-doc, com mestrado, com doutorado, com tudo que o mundo possa oferecer. Aí a gente perde a vida. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E eu quero modificar aqui um pouquinho, com toda pretensa. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alegria de desfrutar do potencial de Deus a cada dia que Deus me oferece? A cada dia. Nós perdemos isso, irmãos. A doutrinação da sociedade por Satanás é intensivo. É intensiva. E cada dia ele está usando os meios de comunicação em massa e pesadamente para doutrinar os seres humanos a seu serviço. Pesadamente, irmãos. Pesadamente. Ele está fazendo isso. Então, nós precisamos, irmãos, ler 2 Coríntios 4:4. Sabermos que o Deus desse século é Satanás. Não é o meu e o seu Deus. Nós estamos em batalha aqui. Olha lá, o que diz lá? Olha aí. A Bíblia está dizendo que o Deus desse século embotou, incapacitou um ser pensante de pensar. Não enxergar o que Jesus Cristo fez.
Irmãos, muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com os projetos deste mundo que a gente não tem tempo para Deus, o Criador, o meu e o seu. Quantas desculpas esfarrapadas nós damos para não estarmos com o povo de Deus. Quantas vezes é o cansaço mesmo do dia a dia que está drenando a nossa energia para não estarmos juntos com aqueles que adoram o Senhor em uma comunhão do corpo de Cristo na presença desse Cristo. Quantas vezes? Apocalipse, irmãos, diz que o inferno, Apocalipse 12, 9, tem enganado a maioria da humanidade. Em 1 João 5,19, nos diz que o mundo inteiro é alvo da sua influência. Quem achou Apocalipse pode ler. 12, 9. O sedutor de todo o mundo. Veja aqui, irmãos, como que é a coisa. A antiga serpente, isso aconteceu, ele está ligando a astúcia lá nos primórdios que ele usa e continua usando hoje. Qual que é a melhor coisa para o político brasileiro, irmãos? Se você diz assim para mim, qual que é, aliás, a pergunta, o canteiro fértil para a política brasileira ser o que é e repetir tantos quantas décadas for necessário repetir o que sempre repetiu e continuar repetindo até quando mudar. Qual é o canteiro fértil para isso? Hein? Mas tem um fator que gera essa alienação. Hein? Educação. Educação. Nessas as eleições, nos estados de maior nível de educação. Questiona, sabe por que questiona, aponta por que questiona. Agora o outro vai fazer o seguinte: não, eu tenho que comer. Então, se eu tenho que comer e eu quero continuar comendo, então eu vou continuar comendo e vou dar quem está me dando de comer. O Arraes fazia isso. Dando dentadura, chapéu, botina. Você sabe que você é a geração do Arraes. Em Pernambuco. Cacique. Mandava dentadura, fabricar um mundo de dentadura e distribuía óculos, botina, chapéu, saco de farinha. Porque se não tem, é isso que acontece. O que o diabo faz, irmãos? Mesma coisa. Quando ele embota a mente para não descobrir o que Jesus fez, ou então ele faz comigo e com você o seguinte: ser salvo é o suficiente. Então, estagna. Drena. E qual que é a maneira de drenar-nos? É enchendo-nos de atividade do mundo. Enchendo-nos
das atividades do mundo. Não pode, mas ele pode estagnar a sua caminhada. O potencial de Deus para a sua vida, o inferno pode sim estagnar você. Pode drenar você. Ele embota. E ele está aqui, irmãos, para enganar o mundo, a humanidade. Ele quer interpor. A missão dele é interpor entre o homem e o seu Criador. Ele fez isso desde o início e vai fazer isso até o último dia que Deus o permitir fazer. Ele vai continuar fazendo isso. Ele quer interpor entre você e Deus, entre eu e Deus, entre o propósito de Deus e eu. Ele vai querer meter a cunha aí, interpor, e ele tem inúmeras maneiras de fazer isso. E uma das que ele pegou-nos é exatamente o trabalho. Essa loucura frenética que nós vivemos nela e que a gente tem impressão que não podemos parar, porque se pararmos, vai passar por cima e a gente vai morrer de fome. Aí você já quebra outro princípio de que você não crê que Deus é capaz de lhe dar o maná do sábado. Por que irmãos, que os irmãos que fideliza isso nos seus corações, Deus continua multiplicando os seus dias, multiplicando o que eles fazem. Qualquer dia desse, eu vou parar ali no açaí e vou conversar com aquele casal de irmãos. Eu vou dizer, irmãos, vocês, tá óbvio, eles estão crescendo, irmãos. Mas nem um domingo eles abrem. Isso é um testemunho. Um testemunho. Agora veja o que João nos diz. 1 João 5,19. A influência do maligno está no mundo. É isso que João está dizendo. E às vezes, irmãos, nós somos influenciados por aqueles que são influenciados pelo inferno, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Não pensem vocês, irmãos, que o inferno não planta alguém aqui dentro, não convertido, achando que é exatamente para desestabilizar o que Deus quer fazer entre nós. Por isso que a orientação é: teste todos os espíritos. Tenha tempo para isso. Olhe e começa a sentir a realidade do Senhor, porque o Senhor vai lhe mostrar. Ele planta. Ele não vai pôr uma serpente aqui, porque a gente vai correr e amassar a cabeça dela. Mas ele pode plantar, para começar a tirar o foco, para interpor, porque o objetivo dele é interpor-se entre nós e o Criador e destruir o nosso relacionamento com Deus. Ele não quer que nós nos relacionemos com Deus. E estar com o povo de Deus é uma maneira de sermos fortalecidos e sustentados para esse relacionamento. Você já ouviu alguém dizer assim: se não fosse fulano, eu não estaria casado hoje? Cansado de ouvir isso. Sabe por quê? Porque alguém custou, orou, trabalhou, batalhou, e essa pessoa
se firmou. Irmão, você não consegue caminhar enfrentando o que se está aí fora sem estar colado a outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. E é aqui que a gente vai juntos quebrar essa influência do inferno. É aqui que Deus vai falar ao meu e ao seu coração para fazer isso. O inferno não quer nada mais do que impedir as pessoas de desenvolverem um relacionamento pessoal, de intimidade, amor, um relacionamento devocional com o Criador. Não quer. E o propósito do quarto mandamento é exatamente este. Separe um tempo para mim. Separa um tempo para mim. Tem um livro, irmãos, que diz assim, sobre o tempo. Quanto tempo você passa com Deus? Eu não sei, lembro do título. É do Charles Windows. É sobre devocional. Quanto tempo você passa com Deus? Porque isso vai definir quem que você é e quem que você vai ser. Porque se eu estou a cada dia caminhando com o Senhor, eu vou aprender do Senhor. E eu quero, irmãos, pensar num outro texto com os irmãos. Isaías 58. Eu gosto muito de Isaías e Jeremias, irmãos, porque foram dois profetas distintos para Israel, cada um carregando a sua carga de responsabilidade tão grande. Jeremias, com a responsabilidade de trazer aqui agora o que Deus quer falar para uma realidade futura. Isaías está trazendo no presente profético uma realidade que ainda viria. No entanto, era uma realidade que se poderia desfrutar dela aqui e agora. Mas Isaías, à semelhança de Jeremias, nunca calou, irmãos. Nunca calou o pecado do seu povo. Nunca calou. E uma das coisas que o nosso tempo vai fazer conosco é calar-nos. Se você quiser ir além dessas quatro paredes, nós já temos leis que nos calam. Se eu falar qualquer coisa aqui, a hora que eles jogarem no YouTube, eu vou ser censurado, como já tem muitas mensagens minhas censuradas no YouTube. Qualquer coisa que eu disser, que pese ou que tenha uma interpretação lá fora, cortado. Os profetas de Deus nunca calaram, irmãos, ao custo das suas próprias vidas, sobre o pecado do seu tempo. Nunca calaram. Nunca calaram. Mas nós hoje estamos sendo calados. A menos que eu corte a transmissão e só falo para os que estão aqui dentro. Porque se você vem a uma igreja reformada, que prega a Bíblia, se você não quiser ouvir o que está sendo pregado, a porta é a serventia da casa. Não é isso? Mas se eu estou em rede mundial, então eu tenho que submeter a isso. E às vezes nós nos policiamos enquanto pregadores, exatamente para não ferir algumas leis já estabelecidas e aprovadas, embora imorais,
pecaminosas do ponto de vista das Sagradas Escrituras. Então, Jeremias e Isaías, eles não calaram a sua boca. E uma das coisas que Jeremias falava, irmãos, e batia, assim tanto, aliás, que Isaías falava, assim tanto quanto Jeremias, era o tempo devocional de Israel com Deus. E onde é que ele batia? No dia do culto. Vamos ler lá? Eu falei o capítulo? Não. 58. 13 e 14. Olha aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deleita-te no Senhor. É a razão pela qual, irmãos, nós temos que parar num tempo de trabalho, para nos deleitarmos no Senhor. O que ele está falando aqui? Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Olha aí. Ou seja, se vocês não fizerem isso, se vocês guardarem, não profanar o sábado, não ficar atrás dos seus próprios interesses no meu dia, Deus reservou um dia para ele, irmãos, para a sua criação. Deus estabeleceu isso. Um dia que nós precisamos acordar um pouco mais tarde, espreguiçar um pouco mais tarde, não ter nada que fazer à tarde. Um dia de nos reunirmos e adorarmos o Senhor, reunir com o pessoal que reúne adorando a esse Deus, lendo a sua palavra, pensando sobre a sua palavra, buscando o direcionamento desse Deus para o que nós vamos trabalhar os outros 6 dias. Olha que bênção, no meio desses 6 dias nós temos um punhado de atividades, nós temos reuniões de oração, nós temos estudo bíblico aqui, tiramos essa 1 hora para estarmos aqui. Muitos irmãos falam, puxa, eu estou perdendo o jogão do Camarões e Croácia. Mas nós estamos aqui aprendendo do Senhor. Eu não sei quantos ficaram lá. Mas esse é um tempo especial para nós buscarmos o Senhor. E qual é a promessa do Senhor? Eu vou fazer vocês o quê? Fazer o quê? Cavalgar. Nós precisamos de nos deleitar, ou seja, cultuá-lo. Sustentar. Eu vou fazer, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor é que disse isso. Prioridade do Senhor, no lugar certo. Irmãos, por que alguns dos sabatistas criam problema com a nossa lei? Porque eles não abrem mão. Agora, os protestantes, reformados, abrem mão do seu dia com Deus por qualquer fantástico da vida. Inclusive para assistir o final da Copa. Se der Brasil. Tenho certeza absoluta disso. Começar na minha casa.
Eu não, eu vou vir pregar, irmãos, vou vir cultuar o Senhor. E se você não vier, não tem nenhum problema, isso é problema seu, não é meu. Vá quem quiser para a final, que começar às 7 horas, 7 horas eu vou estar começando o culto. Se não tiver ninguém aqui, eu canto o hino sozinho, oro ao Senhor, prego para mim mesmo, impetro a bênção e vou embora. Tem problema com isso. Porque é isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer. Deus quer que eu tenha um tempo com Ele. Ah, pastor, mas é de 4 em 4 anos. Eu vou estar aqui. Ah, eu não sei. Eu não assisti. Se eu assisti, mas tem muito tempo, não me lembro. Pode? O que aconteceu? O que aconteceu? Perdeu? É um filme. Mas na verdade é assim também que acontece. Deus honra. Ele diz, se você não pisares no meu sábado, se você não desonrar o meu dia... Gente, Deus fez o que com isso? Deus estabeleceu um dia e diz, esse dia é para você abençoá-lo. Ele está falando isso. E o santificá-lo. É um tempo que eu vou ler um pouquinho mais a palavra. É um tempo que eu vou pôr mais hino no meu CD play. É um tempo em que eu vou, se tiver um filme, eu vou assistir. É um tempo de descansar. Se tiver com sono, deita, fica o tempo todo. Pode olhar, eu dificilmente, durante esses 15 anos que nós estamos aqui, eu marquei alguma coisa no domingo à tarde. Não marco. Não marco. Nós temos um encontro principal no domingo de manhã e um encontro principal no domingo à noite. Esse restante, durma, fica com a família, vá divertir com a família, se você tiver pique para isso. Descanse, aproveite esse tempo seu. Durma um bom sono para você não cochilar aqui no culto à noite. Vai deitar cedo no sábado para não ter problema de ficar abrindo a boca no domingo de manhã. Que é o dia do Senhor. É promessa, irmãos. É promessa de Deus. E eu gosto dessas promessas de Deus, irmãos. Como eu gosto de cumprir isso na minha vida. Como eu gosto de puxar isso. Você ora as promessas de Deus, fala, Senhor, o Senhor prometeu isso, eu quero ser treinado pelo Teu Espírito Santo para colocar isso em prática. É isso. Irmãos, eu tinha um medo da morte que vocês nem imaginam. Eu dizia, Deus, só me deu uma vida eterna, como é que eu posso ter medo da morte? Eu quero que o Teu Espírito Santo me ensina a não ter medo da morte. Como é que eu vou pregar sobre a vida eterna? Como é que eu vou pregar diante do irmão morto? Como é que eu vou falar sobre a eternidade? Se eu arrepio a alma só de pensar que eu estou envelhecendo. Isso eu tinha 30 anos. Ah, será que eu vou ver a Letícia crescer? Será que eu vou ver... Isso é coisa da minha mãe, depois na cabeça da gente esse negócio. Minha mãe morria a qualquer tempo. Quando eu fui para o seminário, ela disse, você está indo para muito longe, vou morrer. Eu estou aqui até hoje, já está com 86 anos e ainda não morreu. Ah, você vai levar minhas netinhas ali. A Letícia era a única, a primeira neta. Ah, minha netinha, tal. Está aí, casou, está aqui, está... Peça a Deus para te ajudar.
Senhor, é uma promessa do Senhor, vida eterna é uma promessa do Senhor. E quanto mais os anos estão passando, mais próximo de chegar perto do Senhor eu estou, e mais próximo de deixar esse lugar aqui eu estou. Então encha a minha alma desta realidade, e que quando o dia chegar, que seja glorioso esse dia, para mim e para aqueles que forem enterrar-me. Assim são com todas as promessas. Senhor, eu quero deleitar-me no Senhor. Por isso, às vezes, irmão, quando está cantando um hino, um dos momentos mais... Eu faço isso, sempre fiz isso. Quando o grupo está cantando, alguém está cantando... Domingo passado, vocês dois cantando, eu fechei os olhos e a Simone chegou atrás assim, eu estava ouvindo vocês no fone. E eu fechei os olhos e viajei. O senhor e a irmã cantando. É assim que eu faço. Eu gosto disso. Eu deleito nessas realidades de Deus. Ele está cantando promessas do Senhor. Como eu não estava aqui presente, eu tive que fechar os olhos. Era como se eu estivesse aqui via internet ouvindo-os cantar. Por quê? Isso é deleitar-se no Senhor. Pela promessa da vida eterna, pela promessa da libertação. Senhor, eu preciso disso. Deus torne verdade a tua verdade na minha vida. Eu quero isso. Me ajude, eu quero esse negócio. Eu quero caminhar daqui para encontro do Senhor, mas eu quero caminhar alegre, eu não quero caminhar com peso. Eu quero envelhecer, mas envelhecer vibrando, que está próximo o dia que eu vou encontrar com o Senhor. Eu não quero que seja um peso, eu vou deixar para trás o Beto Shalom, eu vou deixar para trás o irmão. Não tem isso. Cada dia Deus cria. E eu tenho que o quê? Me alegrar nele. Me deleitar nele. E aí, irmãos, virá. Virá. Chega para mim, chega para você, chega para todo mundo. Mas a maneira como chega é que faz toda a diferença. Então, Senhor, eu vou estar. Eu sempre digo que eu fui extremamente privilegiado. Eu não posso faltar ao culto. Não posso faltar ao culto. E não foram todas as vezes que eu vim com vontade de estar aqui. Mas todas as vezes que aqui estive com alegria no coração. Porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar você. E a hora que você sai, você diz assim, que ótimo ter estado aqui hoje. E não importa quem vai pregar. É a presença de Deus é que faz essa modificação no meu coração. É o deleitar-me no Senhor. Quarta-feira, quando nós for falar sobre o dia do Senhor, aí nós vamos pensar sobre esse dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Mas só um Ele santificou. Todos os dias é o Senhor que faz. Mas só um. Ele diz assim, abençoe-o e o santifique. Esse é o dia do Senhor. Então, irmãos, vamos fazer de tudo. Alguém já disse assim, pessoal de empresa, você trabalhou muito numa empresa grande, a agenda chega primeiro. Essa é uma... Se está na agenda, está na agenda. Hoje uma pessoa me ligou e disse assim, sabe o senhor aqui e tal, tal. Até que hora, meu? Até as 4. Não, meu irmão, não posso, tem compromisso.
Ah, mas amanhã é feriado. Então, só na sexta. É negócio com o banco. Por quê? Tinha uma agenda. Agende o seu encontro com Deus. Agende o seu encontro com Deus. O seu encontro com outros irmãos que vão encontrar com Deus. Chegou a visita em casa, vai tomar o café, diga logo, fala, irmãos, vocês sabem que nós somos crentes e nós temos o maior prazer de vocês irem conosco. Mas hoje é o meu encontro com o meu Criador e é um tempo precioso que eu tenho para estar com Ele. Vocês são os nossos convidados e nós vamos tomar o café antes para vocês poderem ir conosco. Ah, não, tá, a gente está indo embora. Ah, então tudo bem, mas é até o momento de eu estar embora. Agora, o que a gente faz, no geral, irmãos? Pastor, o senhor viu que eu não pude vir domingo passado? Ah, eu vi sentir isso. Às vezes eu sinto. Às vezes eu levo um tempão para sentir sua falta. Porque quando eu prego, aí é mais fácil. Quando eu não prego, eu vejo assim por alto. Não é? Se eu vou lá embaixo também, aí eu sei que você não veio. Então, pastor, é porque chegou o pessoal lá tarde, chegou que hora? Não, almoçaram, e olha, foram embora 8 horas, por que não foi às 6? Porque você não falou que tinha um compromisso. Simone, que dia que foi bem? Sexta-feira. Não, que dia foi a prova? Sábado. Sábado nós levamos a Jéssica veio prestar o vestibular da Uniara para medicina, minha sobrinha. Aí nós fomos levá-la e passou um pouquinho, o telefone toca. E aí diz assim, aqui é de patrocínio, eu estou com encomenda. Não, é do pastor Ezequiel, quem fala da casa e tal. A Simone falou, é a Simone, a esposa dele. Simone, eu tenho uma encomenda de patrocínio para o pastor Ezequiel, para levar aí e tal. Aí ela falou, você não quer que a gente vá encontrar você? Não, eu preciso de entregar em mãos. Como é que eu faço para chegar aí? Aí ela falou, olha, só que 10 horas, então você precisa de vir até às 10, porque 10 horas nós vamos viajar, porque nós temos um compromisso. Era um encontro lá em Brotas, que nós íamos sair daqui às 10 horas. Ah, não, eu chego aí agora mesmo. Chegou mesmo, rápido. Sabe quem era? O primo dela. E a esposa, que veio trazer a filha para o vestibular também. Agora, se você não tem agenda, o que ia acontecer? Almoço, tal. Não, então vou fazer o seguinte, bem, não vamos agora não. Não, nós temos um compromisso, ele tem que saber. E o bom foi que ela falou por telefone sem saber quem era. Mas o bom é se ele chegar sendo primo dela, eu ia dizer, meu irmão, eu tenho um compromisso em Brotas, com a igreja que está me esperando lá para pregar, e a menos que você queira ir comigo. E pagar o hotel, porque só tem a minha reserva. Então, coloque isso no seu coração. Tem um dia que você tem um encontro com Deus. E pode jogar Brasil, Holanda, Alemanha, quem for. Eu vou estar lá. Agora eu sei que muitos vão ficar. Mas não tem problema não, Jeremias e Isaías sabiam disso também. Né? Mas o que é que o profeta tem que dizer? É dizer o que a boca do Senhor disse. Depois que o profeta diz o que a boca do Senhor disse, já não é mais responsável o profeta, mas sim aqueles que ouviram. Eu vou estar aqui. É 4 horas o jogo? Então vocês não vão correr esse risco, né? Simone, hein? Eu ia dizer que no domingo que a Simone tinha dito que não viria, mesmo que fosse
que eu pregasse sozinho. Salvou na barca furada, hein, bem? Ribeirão Preto 4, não detectado 2, Campina Grande 2, Vitória 1, Araraquara 1. Está assistindo o jogo. Itapetininga 1, Jaú 1, Pará de Minas 1. Levi. É você que está aí no Pará, camarada? Não, ele é engenheiro lá. Eu acho que é o Levi. Ô Levi, me manda um e-mail aí, se for você. Passa um e-mail para nós aí, nós precisamos saber se é você aí. A Gabriela está no Canadá. E ela diz, pastor, a hora que apareceu o Canadá, o senhor diga que é a Gabriela, né? Então eu estou esperando ela conectar para dizer, Gabriela, um abraço, assim como eu faço de Londres, né? Também com a Lu. Então, uma bênção essas ovelhas. Hein? Não, a Gabriela, ela fez faculdade, ela ficou 4 anos aqui. Ela é de Jaú. Agora ela está fazendo mestrado no Canadá. Então, uma bênção essa internet. Vamos colocar em pé, vamos orar. Prazerão, irmãos, ter todos vocês aqui. E eu acho que o prazer é nosso estarmos na presença desse Deus maravilhoso, ouvi-lo e nos deleitarmos nele. Pai querido, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela bênção da Tua palavra em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que abre os nossos entendimentos para entendermos aquilo que o Senhor quer dizer-nos. Senhor, nós queremos pedir ajuda nessa noite, para que a Tua palavra seja fincada, plena e absolutamente em nossos corações e em nossas mentes. E que as Tuas promessas sejam vividas, historificadas por cada um que aqui está, por cada irmão que está conectado conosco. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, daqueles que lutam para que as Tuas promessas cumpram nas suas vidas. Irmãos que têm batalhas ferrenhas todos os dias, Deus dê-lhes vitórias. Vitórias vindas do Senhor. Porque nós em nós mesmos e por nós mesmos não podemos conquistar estas batalhas espirituais. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Obrigado, Pai, pela bênção dos nossos filhos estarem podendo glorificar o Teu nome aonde eles estão. Que o Senhor continue a abençoá-los de uma maneira muito especial. Cuida, ó Deus, de uma maneira especial, daqueles que estão envolvidos nesse trabalho com a Copa. O Senhor esteja abençoando o Fernandão, o Felipe, o Rodrigo. O Senhor esteja dando a cada um, Senhor, a oportunidade de testemunhar do Senhor, de falar sobre o Teu amor, de transmitir, ó Deus, as realidades do Senhor na vida dessas pessoas. Obrigado, ó Deus, por esta noite. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, 2 notícias. Terça-feira nós oramos o julgamento do pastor José Dilson e... Como é que é o nome da Zeneide? Eles foram libertos. Já estão só aguardando o passaporte para deixar o Senegal. Outra notícia, o Rodrigo Passos, médico da seleção japonesa.
coreana. Japonesa não, coreana. Então uma bênção, né? É quase tudo do olho esticado, né, meu irmão? Então uma bênção para ele e que Deus continue a abençoá-lo, porque isso é um privilégio, né? Então,